a todos. Para su Sejam información, vamos a bem-vindos para tener a sua informação. interpretación Teríamos a tradução inglés, simultânea francés, em inglês, portugués y francês, español português e espanhol. para que Para se dirijan al icono de interpretación o uso da y tradução, así utilize o escogen ícone da el idioma interpretação, que más les acomode. selecionando a língua que Bueno, bienvenidos mais, todos. lhe seja adequada. Qué gusto verlos Então, é um nuevamente. prazer revê-los. Vamos a esperar unos Vamos segunditos agora para que se aguardar alguns conecten más segundos para que compañeros de los todos países. se conectem também de Vemos outros países. muchos Vemos aqui amigos, ¿verdad?, que están ahí muitos amigos conectados que en estão toda la región. conectados em Así que toda a bienvenidos, região. buenos días. Sejam bem-vindos, bom dia. Vemos, mira, tenemos compañeros de los E programas de aqui temos também inmunizaciones, colegas do vemos programa algunos de compañeros del imunização, NICAN, também de colegas da República NITAG, Dominicana, República Luchi, también de República Dominicana, Dominicana, Lute, República Jeffrey de Dominicana, Costa Rica, Jeffrey, Costa bienvenidos Rica, todos, bem-vindos a todos. Colombia, Colômbia, a Luis también. também, Buenos días a Luiz. todos, Bom dia a bienvenidos todos e al webinar bem-vindos de cobertura ao de vacunación webinário de 2024. cobertura de Avance y vacinação desafíos en la región de las 2024, avios e Américas. desafios na La região idea das es que, Américas. bueno, como siempre, están en un E, como ambiente sempre, muy de estaremos num confianza, ambiente de de muita información. confiança La idea sobre es as presentarles informações e cómo están yendo ideias. los É resultados de la región apresentar-lhes os resultados da região sobre inmunizaciones en el sobre 2024. imunização em Así 2024. que, Assim para, en honor que, al tiempo, le cedo la assim que palabra al para responsable, al manter gerente o tempo, ejecutivo iniciamos del programa de com, inmunización. Doctor com Salas. o Dr. Salas, que é o gestor Muchas executivo do gracias, programa de Marcela, y imunização. Muito bienvenidos obrigado, todos y todas a Marcela. este Bem-vindos webinar a de cobertura de todos vacunación a esse 2024 webinário de cobertura de que vacinação verá cómo 2024, hemos avanzado, pero también los que desafíos que nos fala quedan dos por avanços e delante en las desafios Américas. que há nas Y como Américas. mencionaba Marcela, E como aquí en este falava a espacio se están Marcela, neste reuniendo espaço reunimos tanto responsables de los tanto programas de responsáveis inmunización, pela personal de vigilancia imunização, de pessoal de enfermedades vigilância, prevenibles por vacunación, enfermidades ligadas aquellos à que son vacinação responsables e de também aqueles responsáveis ingresar la información a nuestro pela entrada de repositorio informação no global nosso depósito conocido como global, JRF conhecido en su como versión electrónica. GUTAR-RF, na También sua versão tenemos miembros eletrônica, de los e também NITAGs temos membros dos y NITAGs, también e todos los também asesores regionales que se están todos conectando, que se han os podido gestores conectar. regionais que estão Y es se importante conectando. porque además de los E é compañeros de OPS de importante, los e claro, países, também os y menciono companheiros esta variedad da de OPAS. personas que están E participando menciono essa variedade de porque en pessoas estos participando desafíos porque nestes desafios que se posiblemente ya ustedes los apresentam, conocen, pero tenemos que possivelmente os senhores repasarlos conhecem, y mas tenemos que ir precisamos actuando revê-los y tenemos que e trabajar atuar como equipo. sobre eles e temos que Y para trabalhar poder trabajar como conjuntamente. equipo, todas Para esas personas isso, que están todas estas conectándose pessoas hoy que deberán estão entrando nesta identificarlos reunião yo en devem sus ter anteriores y clareza tener desses excelente papéis e comunicación para objetivos poder e mejorar excelente lo que comunicação se para está poder haciendo. Siempre melhorar o que conocemos está sendo feito. cuál es nuestra cancha, cuál es Sabemos qual é a nuestra nossa amplitud de lo que área, a nossa podemos hacer y sobre amplitude do todo que podemos cómo fazer podemos mejorar e lo que como estamos podemos haciendo en melhorar o comunicación que con já estos estamos otros fazendo em compañeros comunicação com que también estes están outros trabajando para colegas que também trabalham evitar que tengamos pérdidas para y para mejorar evitar las que coberturas de tenhamos vacunación, para perdas mejorar e las melhoria políticas da de cobertura, vacunación melhoria y de das comunicación. políticas de vacinação e Es la forma comunicação más clara que podemos e da trabajar forma como mais equipo. clara possível, trabalhando Y es como importante equipe. pues mencionar É obviamente que a importante, nivel de então, región mencionar que, como en região, 2024 em 2024, tuvimos algunos logros, tivemos logros sucessos que todavía no que, alcanzan no a entanto, não respaldar que alcançam o como nível de OPS estemos tranquilidade, alcanzando la ainda meta que del estejamos alcançando as 95% de nuestras metas de coberturas de 95% vacunación de nossa del cobertura esquema de vacinal. rutina infantil. O esquema da ¿Cómo podemos rotina repetir infantil, lo que nos eh, pasó nós en las já vimos o Américas que en las aconteceu nas últimas décadas, Américas e que nas últimas estábamos décadas, que prácticamente estávamos alcanzando praticamente ese 95% alcançando de esses manera sostenida para muchos 95% de de los maneira indígenas, sustentada para muitos dos pero nos indígenas, caímos. mas Entonces, nunca podemos caímos. estar tranquilos Então, hasta que nunca podemos alcancemos estar esa meta. tranquilos até Vamos a seguir alcançarmos trabajando essa para meta. consolidarla, Precisamos para continuar mantenerla, trabalhando para para seguir mejorando continuamente consolidar, nuestro melhorar programa de continuamente vigilancia nosso e programa inmunización. de vigilância e Y en el imunização. 2024 tuvimos, por Em ejemplo, para 2024, el tivemos, por componente de exemplo, Franklin para Delgado de las os Paperas, su componentes primera dosis
de primeira dose, tivemos 2 pontos percentuais e passamos de 85, 89, 89%. No caso da segunda dose da mesma vacina, passamos de 76 a 79%. Isso é bom porque estamos tendo aqui múltiplos países que apresentam ressurgimento de casos de sarampo e alguns, obviamente, a extensão e a consolidação tem sido mais grave, mas definitivamente temos melhores coberturas contra a sarampo e rubéola, mas isso não é suficiente. A vacina, por exemplo, conjugada, na terceira dose, passamos de 81% a 85%, e no caso da dose de nascimento da hepatite B, passamos de 71% a 78%, e sabemos que este é um passo grande para optar pela eliminação de alta prevalência com os critérios atuais da OMS. É importante manter, e insisto, perto de 90% da, do vírus da vacina do papiloma humano eh, para crianças de menos de 15 anos que receberam pelo menos uma dose. E estamos chegando a um nível mundial, mas estamos superando, perdão, mas isso nos dá uma falsa sensação de que, da nossa situação, queremos que este 90% seja sustentado em todos os países. No caso, lembrando que a vacina para papiloma humano, a meta de 90% e não 95%, e obviamente queremos chegar a 95%, que seria muito melhor, e chegaríamos mais rapidamente à possível eliminação do câncer. Mas o todo foi positivo. No caso da DTP-1, a cobertura baixou de 90 a 89, ou seja, somente 1 ponto, mas isso, incremento de 100 mil crianças de zero dose, que não tinham recebido nenhuma dose, mais do que em 2023, ou seja, neste momento chegamos a 1.420.000 crianças que não estão cobertos, na verdade não estão iniciando o seu esquema vacinal. E também na terceira dose desta vacina da DTP, que muitos países usam a pentavalente ou hexavalente, a cobertura foi de 88, caiu de 88 para 87. Temos, por exemplo, que é crítico, 7 países dos 45 territórios que estão iniciando uma cobertura inferior a 80%. E também temos 8 países que têm taxas de abandono superiores a 10%, quando comparamos com a primeira dose da DPT com a terceira dose. E é claro que temos também o risco de que estes números que não são positivos aumentem a probabilidade das enfermidades que são prevenidas por vacinação, e também o risco da verificação da eliminação da transmissão dessas doenças. Nós sabemos que as Américas são a região líder em eliminação de enfermidades prevenidas por vacinação, mas também temos o caso do sarampo, que este sucesso é frágil. Então, temos que pensar hoje e destas coberturas, primeiramente, que aqueles que estão nos países trabalhando, que eles conhecem muito melhor os seus territórios, não vamos entrar em detalhes, mas o importante é conhecer que nós temos que estratificar e diferenciar as ações e saber como conseguimos esse quilômetro a mais para crianças e adolescentes, e provavelmente temos que focar também no curso de vida, né, nos adultos que estão também se atrasando, que não estão recebendo essas doses. Nós sabemos que eles estão em zonas de maior marginalidade, pessoas que estão vivendo em condições de maior vulnerabilidade e, portanto, possivelmente também são mais difíceis de acessar, mas nós temos que estratificar. E então temos que focar as estratégias para chegar a essas comunidades atendidas, levar as doses para as crianças com zero dose, porque é verdade, na verdade, um crime em saúde pública quando você não captura uma criança e você não leva à conclusão do esquema com essa criança. Isso também é uma falha que não podemos permitir.
Mas quando não se quer abordar uma pessoa, por exemplo, e como os médicos sempre falam aos pacientes, quando se começa a aplicar estratégias sem ordem, nós temos que saber qual é o diagnóstico do paciente. E para poder diagnosticar esse paciente, temos que fazer perguntas. Essas perguntas devem ser específicas e, nesse sentido, temos ferramentas nos programas de imunização que são aplicadas por 15 países da região. E essa ferramenta permite reunir a todos para que se discuta com a padronização das perguntas, qual é o estado atual do programa de imunização e a rota para priorizar. Também temos que fortalecer o mecanismo de acompanhamento para reduzir a deserção, o abandono, sistemas de relatório, recuperação de informação, buscando que tenha essa robustez, que melhore continuamente, melhorar a rastreabilidade e também o acesso às vacinas. E na atenção primária em saúde, nós sabemos que a nossa principal porta de entrada na interação para a aplicação das vacinas, nós temos que trabalhar muito para que os programas de atenção primária se flexibilizem e deem as oportunidades para que a população da atualidade tenha acesso à vacina. E ocorre que, às vezes, se espera em um centro físico e as pessoas chegam e, e que se ofereça, se oferecem as vacinas em horários reduzidos, não tão reduzidos, mas que não estão disponíveis ou acessíveis para muito da população que necessita da vacinação. E no trabalho comunitário, nós sabemos que nós temos que continuar a trabalhar com as outras pessoas, compartilhar as informações com os governos locais, tendo a confiança nas vacinas, porque se trabalhamos assim, como equipe, mas também ampliando e incluindo todos os atores comunais que estão muitas vezes dispostos a colaborar, mas nós batemos nas portas deles. Mas, enfim, também as campanhas de doses atrasadas para aumentar a cobertura de 1 a 4% em alguns coortes, alguns grupos. Nós temos que pensar que nós precisamos alcançar essa cobertura nas crianças, nós temos que continuar lutando para que completem o seu esquema vacinal. E, por fim, uma das ferramentas que também tem muito poder, vocês, senhores, já ouviram falar da microplanificação para apoiar a elaboração de planos locais e assim assegurar que as atividades de vacinação tenham a efetividade que buscamos, contundência e tenham sucesso na formatação eficiente das diferentes comunidades. E não quero atrasar o programa, por isso os convido que usem essas ferramentas e muitas outras que eu sei que os senhores conhecem e que não necessariamente são todas da OPAS, mas também aquelas que foram desenvolvidas nos seus países. O importante é estratificar estes setores que estão criando essas ferramentas, temos que diferenciá-las. Não deveríamos deixar que essas áreas geográficas se consolidem no tempo com coberturas suboptimais. Há muito trabalho a fazer, temos que nos articular como equipe e com mais facilmente vamos avançar na nossa tarefa sem perder espaço ou ceder na cobertura vacinal para que haja reintrodução de enfermidade, e com impacto na sociedade, incluindo muitas vezes falecimentos, complicações. Muito obrigado. Gracias, doctor Salas, por sus palabras de Graças bienvenida. ao senhor, También ao Dr. volver a Salas, insistir, e também si se requiere insisto interpretación, que, está se é disponible necessária a interpretación en tradução, está lenguas que usted disponível acomode. para a Y língua aprovechamos que también é de de sua agradecer preferência, a todos e los também países y agradecemos a territorios que todos os están aquí países presentes e territórios aqui por todo el presentes trabajo por que han hecho, pero todo o también por el trabalho enfoque que realizado le e damos também en la pelos información a través relatos del de formulario informação RTR, utilizando que gracias a o este formulário formulario que, podemos tener graças a esse formulário, nós información podemos ter as para informações poder mostrarles para hoy día en este debate. lhes mostrar Sin hoje. más, le doy la palabra a Agora nuestra compañera de la prosseguimos com OMS, nossa Marta colega García-Bou, da OMS, asesora de la Organización Marta Mundial de la Salud. Gatsibo-Dubois, Marta, assessora da OMS. Marta, por gentileza. Marta, Marta, por gentileza. Marta, are you there? Marta? Yes, Marta, I'm por here. gentileza. Thank you. Okay.
Sim, estou presentation. I cannot aqui. Muito okay. obrigada. Eu não consegui ligar minha câmera. Let me just Agora give me a sim. second. Let me Me try to deem um share my segundo, por screen. gentileza. Deixe-me compartilhar minha tela. So can you Então, confirmem se conseguem, por favor. We are seeing you, but not the Estamos screen yet. vendo você, mas não a sua okay. tela. Okay, so for some odd reason Ok, por algum motivo, now I cannot share my eu não screen. consigo compartilhar minha tela. Share. Deixe-me ver, compartilhar. Okay. Now you are sharing your screen. Sim, agora vemos sua Yeah, tela now I just have compartilhada. to go back Agora to eu the preciso voltar presentation mode. pro modo de apresentação. Vamos ver. There you go. Agora sim. You see it in presentation mode. Está vendo em Yes. modo de apresentação, Okay, correto? fantastic. Thank you very Sim, much. Thank fantástico. you. Muito obrigado. Thank you for Muito the obrigada. opportunity. Obrigada pela So I'm oportunidade. going to present you Eu the WHO and apresentarei UNICEF as estimates of national estimativas immunization da OMS e coverage Unicef da of cobertura 21st nacional de Epidemic imunização, National Public Health chamado Estimates. WENIC, e também das And I'm estimativas going to talk a HPV, little bit about e the falarei um process, pouco sobre the o methods, and the processos, 2024 métodos e também results. resultados de 24. So just a little reminder that Um every year, lembrete de que a 15th of todo July, ano, no dia 15 WHO de and julho, UNICEF a OMS e o publishes a Unicef summary publicam of um the progress and resumo sobre os challenges of progressos e achieving universal desafios immunization coverage. da And cobertura probably you have universal de already seen imunização. this. It is Provavelmente os senhores já often picked up viram by the press, isto and aqui, this que is the é moment that abordado they pela couple of imprensa, days that a lot of e discussion eles, about what isto aqui coverage. gera We always have a muita press discussão release, sobre and we a always have a cobertura. Nós summary também temos presentation um press showing the release results of e fazemos the apresentações of demonstrando os the resultados coverage dessa results cobertura, desses worldwide at the global resultados level. no mundo todo e também no mundo global. Before I talk about the Antes results, I de just falar want to sobre spend a little resultados, eu of time gostaria talking about de how falar we um pouco do sobre these coverage como nós estimates. fazemos essas So, estimativas de cobertura as already was mentioned e about the como joint mencionado portfolio, já so our main data pelo source for this formulário estimate conjunto is really de the individual joint relatoriamento, reporting o form that IJRF é a government report to principal us fonte. every year Os dados que os senhores diligently relatam para nós and your todo region ano is really very diligentemente, e But in suas regiões addition são to muito the boas country nisso, reported mas coverage além data and da the cobertura, administrative coverage data dos dados de and the cobertura e dos official dados country administrativos e estimates, também as estimativas we oficiais dos also look at the países, survey nós results também duly vemos os provided in resultados de additional surveys, pesquisa or if we quando find nos é some other informada ou surveys quando from encontramos literature, outras such as the pesquisas na UNICEF literatura, mixed surveys, como HHS os surveys, or serviços any other da surveys Unicef which meet our survey ou criteria. And DJS, we né? also look at Alguma coisa que estiver conceptual dentro dos nossos information, critérios de results and data quality pesquisa. audits from E também vemos, examiners, claro, outros and critérios, also né, local relativos à knowledge, for qualidade de example, dados, stock conhecimento count, local, adverse events, or também any other sobre reasons which might informações sobre affect the eventos coverage. adversos, And we pull outros all this eventos que data possam together, afetar and a we have a cobertura. set of Nós rules that govern agrupamos estes dados, this nós data, temos um and conjunto that's how de we come regras up with the aplicadas a esses dados, e é WHO assim que UNICEF nós estimates. chegamos à estimativa And da OMS e just Unicef. a little bit about our Um guiding pouquinho principles. agora So as I sobre os mentioned, nossos it's a princípios rule-based orientadores. data science Este exercise, é um and exercício it's de triangulação de undertaken by dados baseado em WHO and regras, UNICEF, headquarters empreendido joint pela office OMS independent e from the Unicef, countries. isso aqui é They independente dos they países. produce estimates for Eles 16 produzem vaccination and estimativas doses. para This is 16 about vacinas e routine doses immunization. So we para estimate crianças, que é the imunização de coverage in a rotina. Então, nós singular estimamos cohort. a We cobertura don't de do any eh, catch-up doses imunização em in these coortes de estimates because already quite um ano, important e, after the e pandemic nós effects não were incluímos highlighted. doses de We do this for acompanhamento. all Nós WHO fazemos and isso aqui UNICEF para member todos states. os membros, Estados-membros da OMS Before e we release these Unicef, e estimates, antes so de we usually liberar do e these publicar essas estimates estimativas que in nós normalmente late fazemos May, very early June, em once maio, we receive the junho, joint
quando recebemos os dados do relatório conjunto, nós mandamos as estimativas para consulta pelos países. Este aqui é um processo de consulta por país em que incluímos todas as informações adicionais dos países, se os países tiveram conhecimento adicional, mas não é necessariamente um processo de aprovação pelo país. Ou seja, nós não requerimos a aprovação dos países na nossa estimativa. Nós publicamos em julho e fazemos uma série de revisão, né, quando temos informação. Muitas vezes o que estimamos no ano anterior talvez seja diferente do que estimamos neste ano, e eu vou explicar um pouquinho por que isso é feito. É sempre importante buscar as tendências, porque não só as crianças que foram vacinadas naquele ano, mas agora, em 2025, nós revisamos as estimativas que vão desde 1980 até 2024, ou seja, o ano passado. E a metodologia é publicada, não é? Já foi desenvolvida ao longo de muitos anos e foi revisada, analisada várias vezes do ponto de vista do trabalho de consultores técnicos. E aqui eu espero que todos vocês conheçam, não é? O conteúdo desse PDF que vocês receberam, mandamos pelo menos não é, o esboço dele, mas queríamos orientá-los em relação a esse documento aí. Como eu disse, nós analisamos a cobertura do ponto de vista administrativo, e essa cobertura são aqueles pontos vermelhos que vocês estão vendo ali, né, com aquelas pequenas estrelas ali naquele gráfico, e é isso que é relatado pelos países, esses são os dados que vêm dos países, né? E você tem que, portanto, produzir o JRS, não é? E a partir daí nós analisamos as estimativas oficiais. Na maioria dos casos, as estimativas oficiais são as mesmas que a cobertura vacinal informada. Na sua região, isso pode mudar um pouco, mas as estimativas oficiais em todos os países são proporcionadas naqueles outros pontos ali. Eu queria mostrar para vocês um exemplo aqui de um país cuja estimativa oficial é diferente da cobertura administrativa. E isso acontece, às vezes, nos países em que, por exemplo, eles têm algum problema com relação à sua população-alvo e, pelo fato de a população-alvo deles darem uma estimativa não muito apenas próxima das suas estimativas, então eles ajustam a cobertura administrativa, uma vez que ela não pode ser ajustada em função da disparidade entre o denominador e o numerador. Então, essas estimativas oficiais são uma opção para revisar ou analisar os dados do país e buscar encontrar um resultado administrativo se ele for diferente da estimativa oficial. Analisamos também os dados das pesquisas. Analisando os dados das pesquisas aqui, nós fazemos isso para avaliar a cobertura administrativa. E aqui, a pesquisa está representada nas barras vermelhas, são usadas aqui. Aqui temos exemplos de um país. Esse país fez uma pesquisa já há muito tempo, e essa pesquisa foi realizada quando? Em 2016. E ela testou crianças de 12 a 23 meses de idade e outras depois de 23 a 35 meses. Então, são dados que foram informados e ao longo dos anos isso representa aquela coorte que foi colocada ali. Então, isso representa os anos. Esses dados foram analisados com base em 2024 e 2025. Mas vejam que os dados de cobertura administrativa e oficial são diferentes. A estimativa da OMS e Unicef é essa linha azul, que mostra o nível da pesquisa em si. Mas nós sabemos que o país tem, por exemplo, um bom sistema administrativo em termos de identificar aquela tendência, não é? Então, ao analisar a tendência dos dados administrativos ao longo do tempo, o que é que vai acontecer? Este país aqui, em 2023, o país relatou uma estimativa oficial bem diferente, porque estavam usando um censo que eles haviam usado que não estava atualizado. Então, eles usaram dados preliminares do censo portanto, as estimativas foram altas e os dados administrativos acabaram sendo mais baixos. E pode haver ajustes, é claro, em relação a 2023. Depois disso, veio 2024, em que houve um censo, um sensoriamento aqui, né? Na verdade, os dados foram baseados no novo censo, e então os dados foram basicamente idênticos. Mas, se nós levarmos em consideração somente os dados administrativos,
Isso mostraria uma grande diferença entre o ano 2023 para 2024. Então, de modo que, perdão, desculpem aqui, saltei uma. Isso vai nos mostrar, não é uma queda. Então, nós tentamos interpretar essa tendência decrescente aqui, não é? A estimativa oficial, ela foi superior a 100%. Se há uma cobertura que é um número acima de 100%, não é provável que aquele resultado oficial tenha sido 99%. Então, eu queria falar um pouco mais sobre esse país aqui, em particular. No perfil desse país, o texto tenta explicar ali o que temos, e dizendo o seguinte, que em 2015 você vê que as estimativas eram baseadas nas evidências da pesquisa, porque essa evidência da pesquisa é diferente das estimativas oficiais daquele país. E que em 2024, diz aqui em cima, que os dados relatados utilizaram os dados derivados do censo de 2022 e esses dados foram estimados com base nos dados relatados. Então, eh, nós fazemos aquilo que eu havia dito antes sobre a triangulação dos dados. E aí, os dados do relatório são colocados ali e só colocamos lá quando temos a certeza de se os dados foram subestimados ou superestimados, em modo que isso aconteceu ao longo dos anos, em função das operações feitas nos públicos-alvo. Há várias publicações com a metodologia que foram liberadas, né? Aqui estou listando algumas delas para vocês, para que vocês possam ter acesso. Eu queria aqui falar um pouco sobre quais são os pontos fortes e as limitações dessa metodologia. Não é a estimativa baseada nos dados específicos dos países. Mais de 80% dos países faz uma estimativa semelhante. E nós incorporamos também informações contextuais nesses programas e chegamos a um grau de confiança em relação a essas estimativas para indicar o quanto nós confiamos nos dados subjacentes também. E claro que há limitações, quais são? Primeiro, essas estimativas são afetadas pela qualidade dos dados, não é, de apoio aos dados subjacentes, não é, ou seja, podemos analisar se os dados são bons do ponto de vista administrativo oficial, não temos uma estimativa quantitativa da incerteza, e as estimativas dos anos mais recentes são fundamentados com base em menos dados. E também pode-se dizer que há uma tendência, a tendência é uma questão da limitação também aí, mas novos dados serão disponibilizados se os dados históricos, a partir dos dados históricos, as atualizações do PNUD e os países de pesquisa são importantes. Ou se o país, por exemplo, revisar as suas informações, ou se tiver um novo resultado de um censo nacional, ou seja, se eles não tiverem feito as análises das séries temporais anteriormente, nós podemos, então, chegar a estimativas com base nesses valores. Bem, eu falei sobre o processo, né? Como nós obtemos os dados, obtivemos os dados, os métodos e mandamos para vocês essas estimativas para vocês, contendo todas as informações, com base naquilo que recebemos de vocês. E tentamos incorporar sempre essas informações. E já às vezes temos, né, discussões com os diferentes países em relação à utilização desse processo. Agora eu quero mostrar para vocês alguns slides contendo alguns resultados das estimativas para este ano. Primeiro, em nível global, que estamos agora, é o ano que nós estávamos ali em 2024, a estimativa de 2024, nós usamos as doenças transmissíveis, mostrando a cobertura do sistema. Mas eu acho que as estimativas em nível global melhoraram ligeiramente, né, em comparação com o ano passado. Então, as DTPs não representam 29% do nível global e as DTPs tiveram melhoria também. Ou seja, mas não estão ainda em nível do esperado em relação a 2019. Houve uma cobertura global, em torno de 90% no do caso do DTP e ZDC também. Então, em termos das crianças subvacinadas, ainda tivemos muitas crianças em 2024 subvacinadas comparadas com as de 2019, parcialmente por conta da coorte que foi analisada e também em função do fato de que a cobertura não voltou ao normal ainda. E aí, em termos de
redução das crianças que receberam doses reduzidas, e temos como meta aqui, a meta original era de que nós devêssemos usar as crianças de dose zero do ano 2000 comparada com o nível que elas tinham em 2019, ou seja, a redução foi da ordem 20%, mas isso não afetou muito as metas em nível global. E em termos de desagregar esses dados, não é, por região, a região da OPAS, que é esta aqui, esta linha aqui, mas vemos também que em relação à região das Américas e a região do Sudeste Asiático, são as duas regiões que têm um resultado um pouquinho melhor, ou tiveram melhor resultado em 2024 do que em 2019. Então, para a OPAS, o que nós podemos afirmar é que nós não vemos, ou seja, nós estamos vendo as regiões se recuperando. Mas um fator importante também, que foi mencionado pelo Dr. Salas, é que a região da OPAS teve uma cobertura muito maior entre 2010 e 2015, e a cobertura caiu antes, inclusive, da pandemia da Covid. Mas o que nós vemos agora é que nós começamos a ver um ligeiro aumento ali da cobertura, o que é uma boa notícia. No entanto, aquilo que eu mostrei para vocês em níveis global e regional, aqui são as médias que foram calculadas. Não é, essa é uma boa notícia para toda a região, uma vez que isso mostra que a cobertura global aumentou. Nesse gráfico que eu mostro para vocês aqui, a média ponderada por região indica ao longo do tempo, né? Começando em 2020, tem 2019, os dados são também 2023 e 2024, 19, 20, 23 e 24. Então, o que nós estamos vendo aqui é que para a região da OPAS, houve um aumento entre 2023 e 2024 com relação à média da imunização, mas esse valor foi um pouquinho menor do que 2019. Então, nós não podemos mascarar os resultados com base na cobertura global ou regional. Você tem que olhar em nível de país, país por país, como os países estão indo em relação à sua mobilização nos diferentes países da região. Agora, voltando à cobertura de DTP3, que realmente foi muito interessante em nível global, e aqui eu estou usando o exemplo das Américas, não é? Ou seja, a região de vocês, nós tivemos muito interesse em ver aquilo que aconteceu ao longo do tempo. E somente para orientar vocês, vejam bem, esses pontos em cor cinza aqui são o desempenho em 2010, ou seja, há 15 anos, né? Faz algum tempo. Esses pontinhos em cor laranja são o desempenho em 2019, azul 2023, ou seja, 2 anos atrás, e o verde 2024, que foi o ano passado. E aqui nós agrupamos os países junto com aqueles países que não estavam recuperados ainda para verificar a recuperação a partir de 2019. Esses países estão indo pior do que no ano passado. Então, ou seja, aqueles que não se recuperaram, tendo resultado semelhante ou pior do que o ano passado. Os que parcialmente se recuperaram, são esses desse grupo maior de itens, não estão de volta ainda aos níveis de 2019 em termos de cobertura. E vejam que alguns dos países da região da OPAS, eles estão contidos aqui nesse grupo de países. Porém, há esses elementos, alguns países estavam bem melhores em 2010 do que estão agora. Então, há um grupo de outros países cuja cobertura foi fortalecida desde 2019. Temos um grupo aqui, também à direita, que tem um nível de cobertura alto e estável desde 2019 até a presente data. Então, eu queria só destacar agora a questão dos antígenos. Aqui temos os diferentes antígenos. Então, BCG, DTP1, incluindo HPV, ou seja, essas são as regiões ao longo do tempo de 2000 até 2024. E como dissemos, não é, os números foram altos 90% ou mais, eu até ouvi 95%, mas o que vemos, veja os números aqui nas caixinhas, né? Então, nas outras áreas, nós vemos aí vacinas que eram de longa duração, e depois se utilizou outras vacinas
posteriormente, mas nos anos subsequentes, esses números caíram. Nós vemos um aumento ali entre 2023 e 2024, mas ainda assim não voltamos aos níveis que do desempenho dessa região antes. E uma outra coisa sobre a questão, não é, do sarampo aqui na região da OPAS, semelhante a DP3, DTP3, tivemos números semelhantes de vacina que o ano passado, mas ainda assim não estamos no mesmo nível em que estávamos antes. Mas eu queria destacar para vocês que em nível global, bom, esse aqui é um slide do nível global, não é? Isso aqui, esse slide mostra o agrupamento daqueles países que não tiveram surtos nos últimos 5 anos e os países que tiveram surtos nos últimos 5 anos, ali à direita. Então, vemos as diferentes coberturas. E vejam que os países que não tiveram surtos nos últimos 5 anos, eles continuam tendo uma alta cobertura vacinal de rotina, não é? 86, 90% na primeira dose e 86% a partir da segunda dose, com a cobertura em termos de sarampo aqui. Agora, os países que não que tiveram surtos nos últimos 5 anos, a cobertura cresceu, foi um pouco, 10% menor mais ou menos, a partir da primeira dose de sarampo, depois uma cobertura menor para a segunda dose das vacinas de sarampo. Vejam, estão vendo ali? Por que essa causa? Qual é a causa aqui? É importante que nós tenhamos uma cobertura elevada para esse tipo de condição e realizar outras atividades no sentido de continuar mantendo a cobertura para o sarampo. E aqui eu queria mostrar para vocês que nesta região, estamos falando aqui da primeira dose para sarampo, as coberturas altas estão em verde e vice-versa, né? As vermelhas são as coberturas mais baixas. Mas vemos também países com alta cobertura e outros com baixa cobertura que ainda não têm ah, uma cobertura substancial, não é? Eu vou mostrar para vocês isso tanto na primeira quanto na segunda dose para sarampo. Agora, nós medimos também a proteção vacinal analisando diferentes vacinas. Eu subdividi aqui com base nas diferentes regiões da OMS, e eu queria destacar também aqui que as Américas, a cobertura das Américas está melhor. Aqui vocês vejam que a área azul é onde os países ali em 2024, mostrando que todas as vacinas estão sendo aplicadas de forma muito intensa, igualmente difundidas, inclusive, não é parecido, ou seja, diferente de algumas outras vacinas que diminuíram, tem uma cobertura um pouco mais baixa, no caso da vacina para HPV, mas as outras estão chegando todas em nível de DTP3, o que não necessariamente é o ideal ainda, não é? Isso, vemos as coberturas crescendo, porém, a vacinação tem sido um grande sucesso lá. Eu queria mostrar para vocês como, ao longo do tempo, houve uma melhoria na região. Estão vendo aí de 2000 a 2024? Bom, aqui quero concluir com o indicador dos indicadores de desenvolvimento não é, das metas de desenvolvimento sustentável. Então, no caso da TP3, segunda dose de vacina para sarampo, né, e tudo mais, e também estamos falando aqui na vacina aplicada para HPV nas crianças com idade um pouco já mais avançada. Isso aqui, em nível global, nós vemos que a região da OPAS está indo muito bem comparada com o nível global, não é? Em termos de DTP3. E, na verdade, está ultrapassando, inclusive, a média global em relação a tudo. E, no caso do HPV, também, quando nós comparamos com as outras regiões, ou seja, há falta um pouco mais de cobertura vacinal para HPV. E aqui eu gostaria de concluir com esse slide mostrando os recursos diferentes, não é? Nós temos vários desses dados disponíveis online, tanto dados da OMS como também da UNICEF e dados originais. E também temos uma ferramenta interativa em que vocês podem ver o perfil do seu país e comparar o seu país com outros países também. E também, com relação à UNICEF, nós temos um conjunto tanto em nível de questões específicas regionais, como também em nível de país. E com isso, eu agradeço muito a vocês e paro por aqui.
Muchas gracias, Marta. Thank you very much Muito for obrigada, your Marta. presentation. Obrigado por sua Y apresentação. desde el nivel global nos saltamos al E contexto agora regional, así que voltamos ao le doy la contexto palabra a regional Marta e Velandia, damos a nuestra asesora palavra a Marta regional de Velândia, inmunización. nossa assessora regional de imunização. Gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Obrigada. Conseguem ver minha No. tela? Não? ¿No? No todavía, no. Não vemos, não enxergamos a tela. ¿Ahora? Agora sim? No en modo presentación. Modo apresentação, por favor. Ahora sí. Listo. Agora sim. Bueno, muchísimas gracias. Ahora yo les Muito voy a contar un poco qué ha obrigada. pasado Lhes falarei um pouco centrándonos un sobre poco o más que en la región de las ocorreu, Américas, concentrando-me na região das puntualmente lo Américas, que OMS com nos ha referência presentado. ao Yo voy que a a solo OMS nos presentar apresentou. los estimados Falarei das oficiales. estimativas Marta hizo oficiais. una Marta explicación deu uma bastante explicação bastante generosa sobre qué son o generosa cómo se hacen las sobre estimaciones. quais Bueno, são e es un se fazem as ejercicio que hace, como ya estimativas. nos lo explicó O la OMS y exercício, UNICEF. como explicado, a Nosotros en la OMS e a región Unicef tomamos los fazem isso, mas datos nós oficiales que regionalmente pegamos responden a dados un país y oficiais que estos son los datos respondem, que yo respondidos voy a pelos presentar países. aquí. Estes são os dados que Son apresentarei. datos reportados São por dados 34 estados relatados por miembros y 10 territorios. Y por debido a que 34 Estados Unidos Estados-membros e 10 no ha territórios, reportado los e os datos, Estados no ha Unidos não reportado los datos en el relataram informe, nosotros hicimos una no proyección formulário e nós sobre estos fizemos datos. uma projeção Marcela, para que esses al dados. principio les agradecemos muchísimo Marcela, toda su inicialmente colaboración agradecemos para por toda a reporte sua de los colaboração datos para y relatoriamento recomendamos e recomendamos ir al dashboard de inmunización. acessar o Yo voy a hablar dashboard de de imunização. de las coberturas Falarei oficiales. sobre as Y aquí las coberturas vemos para todos oficiais los e aqui as biológicos. vemos para Ustedes todos os pueden ver biológicos. varios biológicos en Vejamos 2024 aqui tuvimos mejores e coberturas que en tivemos 2023 melhores para coberturas em BCG, 24 do así para que em hepatitis B del recién 23 para nacido, BCG, la misma hepatite en B polio 1, en recém-natos, BCG3, en rota poli 1, en 3, rota Trotaftar, 1, en rota total, SRP1 y e SRP2. SRP1 e Realmente SRP2, e de fato no incrementamos não en DPT1 y en aumentamos em DPT3 DPT1 ou y polio 3 3. Estas e fueron polio las vacunas 3. en las que Essas no foram as tuvimos un vacinas em incremento que não en las tivemos vacunaciones. aumento nas Pero coberturas como muy bien lo vacinais, decía Marta y como mas, nos como decía el dito doctor pela Salas, Marta e Dr. Salas, no debemos nós felicitarnos por este logro, que es muy precisamos nos importante para parabenizar nosotros, pelo porque estamos sucesso tão mejor que la importante, pandemia, porque como estamos ustedes melhor podrán do ver que no aquí, estamos pré-pandemia ou mejor na que el resto de pandemia, la pandemia, com certeza melhor pero do que na nosotros tenemos que pandemia, mirar mas no a temos la pandemia, que sino es mirar en el periodo no previo. Como ustedes pueden ver período aquí, este anterior à periodo pandemia, previo, como nuestras visto coberturas estaban aqui, muy com cercanas al coberturas 95%, muito y perto, ese próximas es, de noventa e cinco ahí por debería cento, ser nuestro e logro. este é o Esto es ideal. para DPT1 y DPT3. Isso aqui para Cosas muy DPT1, importantes, DPT3 como se e estaban hablando ahorita en el estamos slide acerca falando de los aqui denominadores. Y aquí dos, hacerles énfasis dos en la denominadores. importancia de este E indicador. aqui Por supuesto, la temos cobertura a es clave, importância do pero indicador, claro, siempre também da hemos cobertura, mas sempre promovido el temos uso de promovido, de la tasa de deserción. La né, tasa de deserción es una cosa, já es falado un da taxa de indicador deserção, de en el cual abandono, no estamos que é comparando resultados. índice Estamos em que não comparando primeras dosis utilizamos contra indicadores, terceras estamos dosis y comparando viendo primeiras si e las terceiras personas que doses e tuvieron vendo se primera as se pusieron pessoas que tercera. tomaram a Y aquí primeira podemos tomaram a ver terceira. países que tienen E aqui vemos diferencias muy países que têm grandes entre las diferenças muito primeras y las grandes entre as terceras primeiras y e tienen terceiras tasas de doses, com deserción taxas de mayores estos abandono países aquí tienen tasas de maiores deserción mayores al nestes 10%. países do que Es 10%. importante que miren É su importante seguimiento a las observar o primeras dosis. prosseguimento e acompanhamento das Y les primeiras aseguro doses que, por ejemplo, e garanto si hiciera seguimiento, su que, tercera dosis de DPT que o sería muy acompanhamento importante. para a terceira dose de Y a este DPT-3 seria lado muito tenemos importante. problemas probablemente Aqui de temos calidad de datos, problemas, ¿cierto? Hubo provavelmente más também terceras de dosis, qualidade más de primeras dados, dosis, más terceras mas dosis que primeras mais terceiras en doses do que todo primeiras, né? el, Ou seja, provavelmente mundial. temos um Y problema también de requiere, qualidade por de dados, o supuesto, que também requer, investigación. claro, que entendamos o que Algo que está quería acontecendo. mostrarles es, O que queríamos lo lhes vamos a ver más mostrar, adelante, y aquí e tenemos veremos polio 1 y polio depois, 3. aqui polio 1 e Tenemos polio 3, 90% con la e PV1 e primera y PL3, perdão, 85% con la com segunda. 90% Si se acuerdan, nuestra com primera a de primeira, DPT fue 85% com a 89 y nuestra terceira, tercera fue 87 e de DPT o de isso polio, no de período anterior era vacuna, 90 e 87. ¿cierto? Entonces aquí ya estamos Então, viendo aqui otro indicador, vemos la outro simultaneidad, que lo indicador vamos a da analizar más adelante. simultaneidade que vamos analisar depois. Y aquí
E aqui vemos con la exatamente cobertura o con mesmo con la exercício de detección, ¿cierto? coberturas e Países que abandono. tienen coberturas Países que muy têm altas abandono entre muito apoyo 1 alto, y entre apoyo polio 3. 1 e Y 3, con MMR, como lo decía el doctor e Salas, tuvimos no un MMR aumento 1 tivemos um tanto en MMR1 aumento como en tanto no MMR2, MMR1 quanto no 2, pero existe mas otra vez. este Nuestro aumento, punto de mais uma comparación no puede vez, ser o la pandemia. nosso Nuestro punto de ponto não, comparación debe de ser comparação não é a la pandemia, tem década, que esta ser década a de los década 90 y de los 2000, anterior, donde aqui de 90 a 2000, em coberturas que muy tínhamos cercanas cobertura muito al próxima 95%. de Y 95%. aquí tenemos la deserción. Aqui Entonces temos aquí o vamos a ver estas abandono. deserciones y Vemos estas aqui deserciones aún más abandonos que altas são muito altas. en MMR1 y MMR2. No Entonces, MMR1 e otra vez, MMR2. entonces, no Então, solo fijarnos en novamente, não é cobertura y somente nos vemos cómo nos fixarmos em va cobertura, mas também con la observar tasa de como deserción frente a está a placebo. taxa de abandono entre Otros primeiras e indicadores del terceiras. programa, Outros este indicadores. 1%, como muy bien mencionaba el doctor Este, como Salas al bem principio, mencionado pelo es el Dr. 1% que Salles, é reducimos en la esse cobertura, lo percentual que que va a un atingimos na incremento en el cobertura número de não niños se que no han recibido sus deve primeras a dosis aumento de das crianças DPT-1, que o lo não que se llama severo receberam pasivo, ¿no es a cierto? chamada Tenemos los criança zero países, dose. E aquí aqui los temos podemos ver outros en países diferentes que podemos colores, ver los em países que diferentes más cores, están nos países aportando que mais a estão este número de chegando niños neste con número de recién su crianças primera que não dosis de recebem DPT. sua primeira Y dose, aquí tenemos a los que DPT. no completan E su aqui esquema. temos Vemos otra vez aqueles al que não tema completam o esquema. de Retornamos que à ideia aseguramos de que los que niños aqueles, recibieron de que primera y el que asseguremos que as tercera vamos crianças que a, receberam a por primeira lo menos nuestra também postura recebam está a en incrementarlo terceira, e en un de porcentaje. maneira que estas Lo que les coberturas decía, vão la aumentar. Como simultaneidad. eu disse, a Si un simultaneidade. niño llega a Se uma nuestro servicio de salud, criança que chegue ao debemos serviço de asegurarnos saúde, en la temos medida que de lo posible que el niño garantir, salga con no todas melhor las possível, vacunas que de ela DPT. saia com todas as Aquí vacinas do tenemos la seu esquema. comparación con Aqui placebo y temos a rota. comparação do Entonces, por PCV 1 ejemplo, e rota. en este país Aqui, tenemos un neste país, 8% de niños temos que 8% reciben de crianças más que PCV que rota, receberam mais PCV do ¿cierto? que rota. Todos estos niños Todas estas salieron crianças con su saíram PCV puesta, pero com sin la rota, PCV, sin el rotavirus, mas sem ¿cierto? rota, Entonces, sem rotavírus. Então, coberturas, dropout rate, coberturas, simultaneidad, abandono, y aquí pasa lo mismo con simultaneidade. E aqui o DPT y mesmo polio 1, ocorre com que era lo que les DPT decía. e A polio nivel 3, global, como lhes estas disse, diferencias, globalmente a essas nivel regional, diferenças. estas Claro, diferencias las podemos ver regionalmente, aquí específicas por podemos ver país. aqui, são Y aquí específicas por tenemos país, e aqui los temos países que os tienen, países salen que con DPT, los niños que salen con têm DPT, crianças com pero no salen DPT, mas no salen con não polio. polio. Entonces, si ya el niño llegó a nuestro Então, lugar, se uma criança chegar ¿qué no sería? serviço, Pongámosle las dosis nós simultáneas, damos las as que doses requiera, simultâneas, né, y que forem si recibió requeridas, primera, e se recebeu a seguimos con la primeira, temos que tercera. fazer o seguimento para a terceira, o acompanhamento para receber a terceira. Otro punto importante que también Outro mencionaba el ponto doctor importante que Salas y que também tenemos aquí, falou pelo Dr. Salas obviamente nuestras é coberturas este aqui. van É hacia claro los niños que que estas tienen coberturas valem para as coberturas crianças para que têm cuenten, van hasta los as niños al año, ¿cierto? El que niño del a año gente separa tenemos la cobertura. são crianças Pero por eso no ano, né? quiere decir que ese niño no Mas isso não quer requiera, dizer que a cumple el criança año y não no ha requer, completado su como esquema. fizer o Y eso no aniversário, se não decir que tiver no completado o seu requieren su esquema, esquema. isso não quer dizer que eles não Entonces, vai fíjense requerer uma cómo outra los dose. países Então, estas logran, são os países, como siguiendo o la sucesso cohorte, dos este países niño de que ya es menor de un seguir a año, que corte, ya né, esta no criança ha que tem recibido menos su de DPT-3, um ano, que lo não recebeu seguimos hasta DP3, el año y aquí nós sí ya completa acompanhamos su durante o esquema, ano e aqui já o completamos hasta o los 2 esquema, años, o hasta né, los 3 años, com como 2 lo vemos anos aquí. aos 3 anos, como Por visto ejemplo, aqui. estos países Por tienen exemplo, coberturas nestes muy, países muy aqui que altas, chegam a coberturas muito asegurando altas, seguir la cohorte. garantindo Por que supuesto, a coorte no seja cuenta para la seguida. cobertura, pero É, no cuenta isso para que não ese conta niño para a reciba su cobertura, mas dosis. conta para que a Y eso criança es seja con protegida. DPT-1 E y aquí isto lo é o tenemos con DPT-3. DPT-1 e Siempre aqui es tem mejor. DPT-3. Seguimos ese Ou niño seja, que nós no recibió acompanhamos su a criança tercera. que não recebeu a terceira Después del dose. año vamos a Depois do ano, aumentar. vamos ¿Y en cuánto puede aumentar aumentar e esto? acompanhar. Esto E puede enquanto isso aumentar vai aumentar? hasta Isso vai en aumentar 2 as o en 3% en taxas esta em 2 ou cobertura. O sea, si 3% na seguimos la cobertura. cohorte, Então, ou obviamente seja, no la nós cobertura acompanhamos en o menores grupo, de é un claro, año, não, pero la cobertura en niños de un mas a año cobertura puede de subir hasta crianças de 2%, ano, ¿cierto? O com niños estes hasta percentuais, 3 a años puede subir criança que hasta chegou a 3 2% y así anos, sucesivamente. e assim Entonces, sucessivamente. la Quer cobertura de la dizer, a cohorte se va a cobertura na incrementar y coorte, no además grupo vamos a aumenta, asegurar que esos e nós niños vamos assegurar que reciban todas estas sus crianças vacunas y estén recebam suas protegidos contra vacinas e estejam
sejam protegidas contra as enfermidades que não receberam quando tiveram uma oportunidade.
todo este trabalho para que seja, né, que não ocorra quando era oportuno, mas pode ocorrer depois. Agora, indicadores de equidade. Comecemos pelo tamanho da população do país. Se os senhores veem aqui que estão divididos, né, 3 vacinas, DPT-1, 3 e SRP-1, né, temos as 3 aqui. E nós dividimos os países por tamanho de população, de maneira que esta cor é um azul chumbo, são os países maiores. Estes 3 que eu mostrei aqui agora. Aqui em mais escuro temos países menores, com entre 40 e 1.200 crianças. 40 mil crianças? Países do Caribe. Os países menores têm coberturas mais altas, observa-se aqui. Não são os países maiores. Os países maiores, nesses, a cobertura deste grupo de países está aqui. Então, os países maiores não são os que têm coberturas mais altas, nem de DPT-1 ou 3 ou SRP-1. São os países menores que levam para coberturas mais altas. Em segundo lugar, vamos ver os países por entrada, por ingresso. Né? Que define o quê? Nós temos aqui dividido também por DPT-1, DPT-3 e CRP-1. Nós temos aqui países de entrada média baixo, alto ou alta entrada. Os senhores veem neste painel que as crianças nos países com ingresso médio baixo baixaram sua cobertura de maneira importantemente entre 2019 e 2024. Tá vendo? Estão vendo? Então, sempre temos que pensar em facilitar a vacinação para aqueles que necessitam. Aqui, claro, temos estas populações distantes, de fronteira. Então, isto requer que, como dito pelo Dr. Salas, que tenhamos medidas estratificadas por população. Este é um outro indicador do nosso plano regional de imunização. E aquilo que fizemos foi observar os países, certo? Colocando-os em ordem de população, dividindo em 5 quintis. E temos aqui os municípios da região, que 21%, aqui são os outros 20 e tanto, como se observa no gráfico aqui, certo? Então, nós colocamos todos os municípios, ordenamos por cobertura, neste caso para DPT-3, e vimos a cobertura destes municípios. E aqui temos os 20%, tá? O que acontece aqui? Esses 20% que estão ali no primeiro quintil têm uma cobertura de 51%. Quanto era a cobertura em 17? De DPT-3? Vamos ver, perdão, 2019, a cobertura era 84. Lembre disso, né? Passei. Em 2019, tínhamos cobertura daqueles que estão neste primeiro quintil de 54%. Vejam a diferença entre o primeiro quintil e a cobertura regional. Novamente, a nossa meta seria conseguir a esses que chamamos e assegurar que a cobertura possa chegar a todos, não importa de onde venham. E a vacinação tem sido sempre uma das medidas mais equitativas nas regiões. Mas aqui nós vemos que estamos deixando para trás alguns. Então, aqui, claro, vamos melhorando, né? Aqui subimos 59, aí, obviamente, aqui na pandemia baixamos, mas estamos subindo novamente. E é importante a mídia nacional, regional e global
Mas ver, aqui mira temos aquellos los que que no olhar pueden para dejar atrás, aqueles que não podemos a los deixar más para trás, vulnerables, a los aos ciberdelincuentes, mais los vulneráveis, que estão mais narcotraficantes, distantes e que vivem em y estratos mais aplicar baixos, medidas, e obviamente, aplicar medidas, apropiadas obviamente, para cada uno de ellos. apropriadas para cada um Los deles. retos ya los habíamos oído, seguimos con los Nós já niños ouvimos 012, que nós demorar, o sea, continuamos com as seguimos con la crianças cobertura de 012, 0-3 estancada, nó- o sea, tenemos nós que temos essa empujarla para cobertura mejorarla. Mejoramos eh, en MMR de en DP3 melhorada, mas página tem de que melhorar ainda. 0T y tenemos que seguir empujando E más a la temos que luz continuar de esta situación de brotes de avançando sarampo que nessa tenemos. situação Algo muy, muy grave da, está da, pasando do en las sarampo. brechas de equidad. E nós Y temos finalmente essas brechas tenemos na problemas equidade con e la finalmente simultaneidad, temos ¿cierto? problemas de Aquí las simultaneidade. oportunidades perdidas, Aqui as el análisis de oportunidades oportunidades perdidas na perdidas puede análise ser una buena pode herramienta que nos puede ser ayudar. uma boa ferramenta que pode nos Aquí ajudar. ustedes ya conocen muy bien Os todo senhores já lo que puede conhecem hacer muito bem tudo que las pode ser actividades que podemos hacer con feito, né, com ustedes. atividades que Ya podemos realizar Carlos com las os senhores. O mencionaba un Dr. poco, Salas falou delas, análisis de planeación, com investigación planificação, de vacunación, microplanificação, la oportunidades de semana de vacinación de vacinação las Américas, la semana perdidas, a 012 semana de y vacinação la das implementación de la Américas e a herramienta de implementação monitoreo. da ferramenta de En temas de monitoramento. sistemas de Em información, termos de sistemas validar de los informação, denominadores, validação dos incluyendo los de denominadores información geográfica, de informação los de datos de geográfica, calidad, revisão dos dados de qualidade apoyar a los países en la aplicación e de registros apoiar nacionales y en el os sistema de protección países de no datos. registro En vigilancia tenemos e que seguir vigilância. fortaleciendo Temos que continuar la a vigilancia fortalecer farmacéutica a y para preparação de análisis de estar no papel. vigilancia, ¿cierto? En este momento E tenemos neste laboratorios momento fortalecidos, temos pero es muy importante seguir laboratórios trabajando en fortalecidos, esto. mas é muito Desde la importante región hemos continuar a trabalhar apoyado isso. generando guías y Temos apoiado as herramientas para regiões búsqueda gerando activa guias e de la ferramentas para concentración busca ativa de de parálisis casos flácida. Las de, nuevas guías para de sarampo UCI, e paralisia flácida la actualización en este e momento se a está llevando a atualização cabo neste la momento sendo actualización feita de ese framework para la desse framework reactivación. para Cada vez vamos más a allá preparação. y ahora, por ejemplo, con el E tema agora, por exemplo, de com acabar o con la tema meningitis, de, haciendo trabajo con acabar com a las meningite herramientas e para la trabalho com evaluación de umas riesgo y ferramentas para avaliação preparación de para risco los brotes. e En comunicación efectiva, preparação para a ressurgência. identificar Comunicação efetiva, impulsores de la identificação vacunación, dos promover drivers posicionamientos e motores da adecuados, imunização, fortalecer promoção do posicionamento da todas imunização, las das áreas de salud atividades y más allá, em y todas as áreas de saúde fortalecer la e capacidad para alertar fortalecimento acerca das de las capacidades dos países de informação sobre as vacunas. doenças preveníveis por Yo les vacinas. agradezco Com isso, muchísimo agradeço la muito por oportunidad para sua atenção e contarles un poco oportunidade de cómo lhes contar um estamos pouco viendo sobre desde como Estados estamos General vivendo nuestra situación de cobertura regionalmente a y nossa situação de nuevamente cobertura e exhortarlos a novamente que avancemos en estas áreas tan encorajá-los para importantes avançar para nessas la áreas inmunización. tão importantes da Gracias, Marta. imunização. Muchas Muito gracias, obrigado, Márcia. Marta. Hay Muito muchos obrigada, comentarios y Marta. preguntas. Temos aqui alguns comentários Bueno, e Leticia, la provincia de perguntas. Santa Fe, Letícia, Argentina, de y que Promícia Santa Fé, bienvenidos todos Argentina, los equipos dá internacionales que se pudieron bem-vindas a todas as conectar equipes hoy que día. puderam Súper participar. bienvenidos. Nos dice que los Nos denominadores diz que os son muy denominadores variables y são que generalmente los muito nacidos del año variáveis anterior e no están hasta normalmente mediados del año siguiente. Van há corrigiendo estos melhorias nas taxas denominadores do de ano forma seguinte. Estamos dinámica o corrigindo hay esses unas excepciones denominadores para poder de forma actualizar. dinâmica No ou há sé, Marta, necessidade de si quieres atualização. Marta, quer abordar isso? Vale. ¿Cuál fue la Pode ser. bueno, más que una pregunta es, A habla un poco del pergunta tema de los é denominadores, que sobre o sabemos tema que es dos un reto denominadores. Nós importante sabemos que é para para algo distintos muito países de la importante región. para Me imagino que con esto países se va a diferentes da estar região. agregando Imagino aún que más quando se a nivel vai subnacional agregar más mais complejo. a nível Entendemos que no todos subnacional, los mais países complexo, nós usan entendemos la que nem misma todos os países fuente utilizam a de mesma denominador, algunos usan fonte censo, de otros denominadores. Alguns usam o recénnacidos vivos censo, y outros así. usam Solamente os dejamos el recém-nascidos mensaje vivos. que nuestro Então, formulario conjunto deixamos a mensagem CRF de que o permite hacer nosso actualizaciones formulário de datos, conjunto ¿verdad? De permite a coberturas hacia atualização dos atrás. dados Así que e siempre está abierto en caso que se requiera ele algún está tipo de sempre aberto caso actualización. se requeira algum tipo de La doctora Mirta atualização. Roses pregunta si el Mirta VUENIC Roses está pergunta se disponible en o español. VUENIC está disponível em Marta, no sé espanhol. si tú Marta, estás ahí. não sei se você... Marta Cachidobo. Marta ah, Gazzi? Marta Gatic? Tudo bom? Marta.
Marta Gachik-Tobol, por favor. Are you there, Pero Marta? no está en español. Pero É, doctora, bom, le voy enfim, a copiar el link eu y vou le voy a copiar copiar o el link link en e este. Yes, I am here. sim, Sorry, sim, estou aqui. unfortunately, Desculpe, for a time being, infelizmente, por um certo momento, unfortunately for a time being, it's only the general neste notes are momento, available from the Spanish, nós somente but temos em espanhol with as notas the gerais, separate mas explanations, todas as country by country, they are explicações not yet separadas, available país a from the país, ainda não Spanish. estão disponíveis We para hope that with espanhol, tá? artificial Nós intelligence we will esperamos get que there, com a but we are inteligência not yet artificial a there. gente But consiga, the mas ainda não summary estamos lá. presentations, Mas as they are apresentações available in resumidas Spanish estão as well. disponíveis, tá? Em espanhol também. Thank you, Marta. Ahí puse el link de donde Pô, eu já encuentran coloquei aí, eu já el coloquei o link onde link. vocês Bueno, podem encontrar aí não é, Luego o María o Jaramillo de documento. Ecuador también nos Maria cuenta un Jaramillo, do poco de la Equador, ela situación, fala lo que um pouco pasa sobre a situação daquilo que en el acontece país, pero también menciona naquele algo muy país, importante mas que dice fala que quienes trabajamos en el sobre territorio algumas coisas. Ela hemos diz, bom, constatado que aqueles considerando de los nós que datos de trabalhamos no território, abastecimiento temos registrados el constatado que, último año, considerando las os desafios de coberturas reales abastecimento se registrados nos aproximan últimos más a anos, que las as coberturas estimaciones de la reais OMS y UNICEF. provavelmente se aproximam mais das Bueno, dice estimativas que da los OMS e resultados en el UNICEF. país, que me imagino que 70, va también por que el cambio de 96% denominador foi o desde el valor relatado censo oficialmente em Ecuador. 2023. Así que es De importante modo tomar que esas é estimaciones, esos importante números levar em justamente consideração para esse número, essa establecer estimativa, acciones, ¿verdad? exatamente para estabelecer Y ações, definir não é isso? E cómo para se puede definir mejorar. Y si el como desabastecimiento isso pode funciona, ser por melhorado. supuesto Então, que ahí é hay que claro hacer que algún tipo é de necessário realizar algum tipo mitigación. de melhoria em nível de También Leticia planejamento. Márquez creo que Não reaccionó a é? un E também comentario acho tuyo, Marta, que cuando Letícia estabas Marques, haciendo tu ela reagiu a um presentación, comentário seu que quando dice você tal cual apresentava, realizar porque, seguimiento de cómo ou va la seja, tasa de ela diz, ejecución de los poxa vida, a mesma coisa, microprograma que realizar accedieron a um la acompanhamento vacunación de como debe a ser tan taxa importante como la de población objetivo. abandono daqueles que efetivamente tiveram Nuevamente acesso à María vacina deve ser Jaramillo tão importante menciona como Dale, perdón, perdóname, como a dice que ahí es população. clave otra, y creo que es un poco Eu el acho que é uma comentario que pergunta María chave e Jaramillo tem a ver dice, também com cómo podemos o ver comentário más allá de las coberturas. da nossa Y eso colega. Como vemos, ese fue el é algo que vai ejercicio além da nossa cobertura, não é? del gerente del programa de É inmunización algo en el que nivel se federal. solicitou dos programas Porque de, tenemos que ver, de gerenciamento dos por programas de supuesto, tenemos que vacinação, ver quem las quer que seja, porque, coberturas, claro, nós tenemos temos que que analisar ver el as número de coberturas, damnificados, não é? O la número de doses que foram aplicadas, não disproporcionalidad, é? Seja o processo que foi planejado, a simultaneidade e tudo mais. Então, tudo isso são indicadores que manejar, todos que nós todos los hemos sabemos como gerenciar, porque es todos un nós poco temos lidado com isso durante mantener muito tempo. É mais ou menos o seguinte, é manter, ser muy não é, o estrictos y foco revisar esos bastante indicadores rigoroso e ali cada analisar os periodo, indicadores, cada não é? mes, 15 días, cada Não, não 15 importa días, em que semana por intervalo eles semana, produzem, se é a cada por mês, a cada ejemplo, semana ou a pero cada dia, siempre eu não sei. revisión de los Mas é indicadores para importante ver fazer essa revisão dos indicadores para ver dónde onde podemos intervenir. nós podemos Sí, intervir, tá bom? es muy importante hacer el É monitoreo de verdade, é estos muito tipos de importante fazer cambios, esse ¿verdad? monitoramento Sistemático y que constante e también se sistemático e que retroalimente a também los distintos niveles ele, para que ellos ele se también sepan retroalimenta em diferentes níveis para que cómo todos cómo saibam va el país como y o país también los está niveles andando, não é? E nacionales. também em nível subnacional, Veo em una nível mano dos estados, como no levantada caso do de Brasil. Eu Neila vejo uma mão Neves. levantada de No Neila sé Neves, é isso? si Não sei Neila se quieres, em, Neila, você quer quieres contarnos algo. falar alguma coisa? Neila. Neila? Bueno, si no, mientras tanto, también Bom, ahí hay caso contrário, un enquanto comentario, un isso, comentario en el há chat de um comentário Jorge. no chat ali Excelente que de se valore Jorge. la mención de la efectiva Excelente que vacunación, seja la mención valorizada de a necessidade abandono, da vacinação, a deserción, menção la dos vacunación de una abandonos, né, manera de forma deserção, como se chama sólida em y saber espanhol. los niveles Fazer isso de locales, forma mais apoyo y sólida, seguimiento de las analisar em nível actividades local, laborales, apoiar seguimiento de segmento de niños atividades que laborais viven e en la segmento comunidad. o acompanhamento Rosa daquelas Negra, crianças, coisas que sobre têm su a ver com a posición comunidade. Isso nos denominador. afeta também Exactamente. muito Y para debería ser evitar a monitoreado subnotificação. mensualmente en los niveles E intermedios y monitoram dar un buen valor de mensalmente la os níveis efectividad para los intermediários e resultados de efectividad y isso é seguimiento importante em termos de de los establecimientos resultados de salud. para o Jorge usted hizo acompanhamento un do desempenho de resumen muy, alguns estabelecimentos muy ou unidades de saúde. O Jorge fez um resumo muito interessante del aqui objetivo do de objetivo, né, este webinar, así que deste excelente. webinário aqui, Excelente que foi muito bom. presentación de Excelente. análisis, doctora Aqui diz também Marta, excelente a aportes muy apresentação da análise, importantes doutora para ahorrar Marta, los programas de inmunizaciones y coorte, lograr trabalho alcanzar dos nuestros programas de objetivos imunização. sin descansar
para alcançar aquelas crianças que são suscetíveis sem descanso. Isso é uma coisa importante para evitar os diferentes surtos, não é? E tudo mais. Então, muito bom comentário também. Marta, eu não sei se você tem alguma coisa. agradecerles a todos por su Não, eu quero presencia agradecer a todos por sua presença, por sua en este webinar y colaboração, otra vez participação neste agradecemos webinário. E, que novamente, eu queria agradecer compartan, que a vocês e son que continuem insistindo, que compartilhem a suas través informações através del formato das, conjunto. de um Creo que formato como ustedes pueden ver, conjunto, es não una é? herramienta que Como globalmente vocês estão ha vendo, essa hecho é uma ferramenta que é que utilizada em nível científicos global, né? Nós nos de sentimos com isso regionales, muito gubernamentales, orgulhosos e porque orgulhosos con de. base en É esta herramienta, importante con base en este trabajo que preencher ustedes esta hacen ferramenta, porque com en base cada uno de nela, los niveles, isso refletirá os trabalhos que que vocês esta estão realizando em información es cada um dos níveis, posible né? de ser Que são analizada en coletando conjunto. informações que são Gracias a possíveis de ustedes serem analisadas. Então, por graças a vocês, agradeço a canalizar esta vocês por información compartilharem, por analisarem por essas todo el trabajo informações e pelo trabalho que todo están que haciendo. vocês estão realizando, tá bom? Nos quedaron algunos temas Mas pendientes, temos algunos alguns puntos que assuntos teníamos en la pendentes, sesión de algumas diálogo perguntas. donde Nós la doctora Mirta ya precisamos ter uma sessão de diálogo em que a doutora la sección de preguntas y Marta, na respuestas sessão de apuntó. perguntas e La verdad respostas, la ela tenemos deixou aqui. preparada, pero por Na verdade, tiempo nós tínhamos la essas vamos a perguntas tener que preparadas, dejar mas em para otra função do ocasión tempo, vamos ter que justamente deixar para para ver outra cuáles eran los oportunidade, exatamente principales para ver desafíos y quais, por también exemplo, qué otras quais são os actividades, principais desafios e acciones que los países outras están atividades ou haciendo ações os países estão para realizando cosas diferentes para también para tener resultados em termos de diferentes. coisas diferentes para obter Entonces, diferentes creo resultados que também. vamos a Então, tener que tener eu otra acredito que nós vamos sesión ter de que ter uma outra diálogo sessão de diálogo con aqui, ustedes né, porque com creo que vocês, porque acho este que tema nos interesa esse a todos esse y hay assunto é de mucho interesse de tela todos que nós cortar, como dicen por ahí. e há muitas Pero coisas que no nos nós da el ainda tiempo y precisamos entendiendo conversar. E mas tenemos em respeito ao tempo, eu acredito ustedes que nós también otras actividades, não é que você, eu queremos sei que vocês também têm outras agradecerles por atividades su a realizar, tiempo, então sus nós queremos agradecer a comentarios. vocês pelo tempo Esperemos dedicado tener otra aqui, pelos sesión seus quizás comentários, e para esperamos hacer ter un uma outra diálogo un sessão, poquito talvez para más ter um diálogo um profundo. pouco mais Y aprofundado, não é? felicitarlos E a todos porque queria sabemos que parabenizar están todos e todas, já haciendo que tremendos nós esfuerzos para sabemos que alcanzar vocês estão ese tipo fazendo um de enorme esforço vacinación para alcançar as más coberturas de allá. vacinação, Así que eso, cada vez maiores, né? E creo que no nos eu alcanzó el peço tiempo desculpas para se hacer o tempo la não foi discusión, pero suficiente para que eso nós estaría pudéssemos como fazer a para discussão aqui, mas otra essa tarefa sesión fica de para uma reunión. outra Vamos a seguir oportunidade, o que é uma trabajando outra para oportunidade para que que continuemos nos llegue reunindo e a la conversando sobre esse solución assunto. Eu más quero agradecer a rápida todos e posible. todas. Marta, Quiero quer dizer alguma coisa? Afinal, não, agradecerles só por novamente su agradecer, venida né, a este por terem webinar. vindo a este webinário Estamos e, aquí bom, a la orden para lo nós que estamos aqui à ustedes disposição de vocês para aquilo que podamos vocês ayudar desde la oferta y precisarem, para que también se gestionar nós desde los pudermos apoiar do países. ponto de vista OPAS em nível regional, em nível dos Colegas de países também. países, Temos outros colegas dos siempre diferentes países dispuestos aqui a presentes, apoyar. mas estamos Agradecemos mais que muchísimo dispostos a ajudar a todos que a nos Marta recorrerem a nós. Santiago, que Quero agradecer a estuvo Marta, que en este esteve webinar, conosco neste a las webinário, não é? intérpretes que nos hicieron el As favor, intérpretes e aos intérpretes por supuesto, que todo el nos equipo ajudaram, a Fernando que está aqui também, ou regional, seja, que ha toda a sido equipe regional, que na el verdade não é, motor foi a de motivadora, a nuestra sesión. propulsora Muchísimas gracias y desta que reunião. tengan Muito una muy buena obrigada e tarde. que tenham uma excelente tarde, todos e Gracias a todas. Obrigado. todos, nos vemos pronto. Obrigado. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Thank you. Bye, Thank you, Marta. Marta. Thank you. Bye. Thank you.